Hoje nós estamos aqui no podcast Guaratiba com o nosso ilustre César, um ator, fotógrafo, vindo lá do Nordeste, Norte. Nasci no sertão do Rio Grande do Norte. Lá do Norte, trazer para nós aqui todo o seu conhecimento como ator, como fotógrafo, e também nos ensinar um pouquinho sobre as histórias regionais e a importância de como é uma pessoa que sai do seu local de origem, vir para outro e aqui ganhar sua vida com um grande sucesso que ele tem representado aqui junto à nossa região de Guaratiba. É verdade. Eu nasci num lugar chamado Currais Novos, né, que é a 300 quilômetros de Natal. É um sertão, um lugar muito seco. E com 8 anos de idade eu fui morar em Natal. E lá eu não era muito bem aceito pelas minhas irmãs, porque elas faziam questão que eu estudasse. Eu era menina rebelde, não gostava, preferia jogar bola do que estudar. E me deram um castigo de mandar para uma mina de ouro para eu trabalhar como garimpeiro, né? Que era mais ou menos um escravo. Eu estou falando para vocês uma coisa dos anos 60. E fiquei lá numa fazenda, trabalhando lá com meu cunhado, como garimpeiro, até os 11 anos de idade. Depois paguei minha dívida, né, que resolvi estudar para não ficar daquele sufoco, porque ser garimpeiro não é nada mole. E voltei para Natal. Me apaixonei por um estúdio fotográfico que tinha lá perto da minha casa e virei fotógrafo. Não foi muito complicado na época, porque um grande amigo me deu uma câmera fotográfica e me deu umas explicações. Daqui a uns 6 meses eu estava ganhando dinheiro fotografando as pessoas nas praias, presídio, prostíbulo, tudo que era lugar. Com 18 anos de idade, um grande amigo me convidou para a gente passar um carnaval no Rio de Janeiro. Eu vim, quando foi na quarta-feira de cinza, compramos um jornal para ver as fotografias do carnaval, né? E tinha um anúncio oferecendo emprego como fotógrafo. Eu fui lá, parei nesse lugar, no centro da cidade, na Avenida de 13 de Maio, não esqueço o número até hoje. Foi o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, já como fotógrafo profissional e laboratorista, que eu já era. E fiquei lá 3 anos. Aí depois tomei um novo destino, colei com algumas pessoas já daqui do Rio, comecei a fotografar crianças em escola, parques, jardins, e por aí foi indo. Depois caminhei, né, para essa área jornalística, comecei a trabalhar em pequenos jornais da Zona Sul do Rio, Correio de Copacabana, Diário de Ipanema, Jornal de Ipanema, algumas revistas e tal, e continuando fotografando criança também. Aí um belo dia, quando foi no plano cruzado, eu fui pegar o meu registro profissional, que até então já era profissional na área de jornalismo, e os caras estavam quebrando um Bob's lá na Largo da Carioca, e na 13 de Maio também. E eu fotografei isso, e a partir daquele dia eu fui parar na redação do Jornal o Globo, e fui convidado a trabalhar lá, e fiquei vários anos. Foi uma boa oportunidade, foi muito gratificante para mim ter ficado tanto tempo trabalhando com grandes profissionais na área jornalística. Que bom que você veio lá do norte para cá, enriquecer aqui o nosso cenário fotográfico, né? E você estava me contando sobre a história que eu te disse que eu tinha um monóculo, né? E houve um problema lá com o pessoal que usava, né? Os monóculos com fotografias pornográficas e a propagação de uma conjuntivite. Lembrança de coisas que faz parte da história da fotografia. Foi lançado uma coisa chamada monóculo. Era uma fotografia que a gente dava uma olhadinha numa micro televisãozinha, né? E um garimpeiro, né, trabalhava lá em Serra Pelada,
como garimpeiro, mas ele também fotografava. E tinha uns caras que vendiam as fotografias de mulher nua, porque até então não existia nenhum tipo de mulher no garimpo de Serra Pelada. E ele descobriu que aquele monóculo era muito caro e ele tinha como produzir aquilo. Ele ia num lugar chamado Marabá, né? Ia nos prostíbulos, pagava a mulher para ficar, várias mulheres, para ficar fotografando elas nuas, e levava, né, de avião aqueles monóculos, sacos e mais sacos, o garimpo de Serra Pelada, para vender essas fotografias das mulheres nuas, né? E à noite se juntavam vários garimpeiros, ou na folga, né? No domingo, na beira do rio lá, para ficar tomando cachaça e se masturbando nos rios, vendo aqueles monóculos. Acontece que o cara que era o diretor do garimpo lá, eu acho que Curió, não sei o que, Curió era acho que major do exército, que era quem comandava o garimpo Serra Pelada, descobriu que muitos garimpeiros não estavam indo trabalhar na segunda-feira, na terça e na quarta, e estava pegando mal para o garimpo, porque aqueles caras faltavam e não produziam o que eles queriam de ouro, né? E ele descobriu que os caras não iam trabalhar porque estavam com conjuntivite. Como é que pode? Tanta gente com conjuntivite ao mesmo tempo. Foi essa descoberta que ele fez, que os caras iam lá para a beira do rio, ficavam se masturbando e passando o tal monóculo de mão em mão. Então, na proporção que o cara estava com conjuntivite, ia passando para quem não estava. E esse cara foi descoberto, esse garimpeiro, e foi expulso do garimpo por essa... Você é um grande propagador de conjuntivite. Ou seja, exatamente, né? Então, César, essa sua paixão, vamos sair agora de um polo para o outro, essa sua paixão pelo teatro, como isso surgiu? Foi assim, eu sempre gostei muito. Há 20 anos atrás já tinha mania de ficar fazendo os ensaios com minhas sobrinhas quando ia lá na minha casa. A gente ficava brincando de teatro. Depois eu tive uma namorada também que ela era muito apaixonada por teatro, uma portuguesa, e a gente ficava fazendo vídeos de teatro e tal. E depois eu arranjei uma namorada que me convidou, que já era atriz, e me convidou para fazer teatro aqui em Pedra. E eu resolvi que não tinha mesmo nada, já estava aposentado, que seria bom. E fui, e eu me considero um cara que foi muito bem sucedido pelo seguinte, porque logo no meu primeiro ano de teatro, que eu fiz Antígona, eu já fui bem aplaudido. E a crítica me gostou do meu trabalho. O pessoal do teatro, os professores, falou, olha, foi o seu primeiro trabalho muito bom. E no ano seguinte veio o 6º Festival de Teatro de Pedra de Guaratiba. E cada grupo tinha que formar, tinha que montar uma peça, né, com o seu próprio roteiro. Mas como era feito tudo em grupo, alguém tinha que dar a partida e sugerir como deveria ser esse trabalho, essa peça. Quando o cara colocou a mão no saquinho lá para tirar o roteiro da nossa peça, veio sobre uma ativista brasileira e negra, tá? Como eu já tinha trabalhado no jornal, tinha trabalhado num caso chamado Mães de Acari, onde nos anos 90 assassinaram 11 jovens, né? E até hoje esses corpos não apareceram. E uma mãe que também foi assassinada porque, para queimarem o arquivo, mataram essa mãe, que ela fez
um movimento muito grande na frente da delegacia, na Assembleia Legislativa, na Cinelândia. Ela reuniu um grupo de mães para descobrirem onde estavam os corpos dos seus filhos, que não descobriram até hoje, e ela foi assassinada. Aí eu lembrei dessa ativista. Aí sugeri ao meu grupo que deveria fazer uma peça sobre as mães de Acari. E eles toparam, e fizemos junto o roteiro, né? E colocamos a peça para disputar, tipo um campeonato, que era um festival. E tinham seis grupos se apresentando para esse festival. E, para minha surpresa, o nosso trabalho foi feito com tanto amor, com tanta dedicação, que nós conseguimos 6 troféus. Oh, desculpa, não foram 6, foram 4. E um desses troféus sobrou para mim, que foi o melhor roteiro, né? O melhor espetáculo, e está na minha casa até hoje, guardado com muito carinho. E foi uma coisa muito legal. Aí depois resolveram fazer... Eu sempre procurei fazer um trabalho com um tema que tenha conhecimento por todos. Veio mais uma vez, com 17. Dessa vez era disputando com mais 17. O 7º Festival de Teatro de Pedra de Guaratiba, no Teatro Valdir Onofre, né? E lá seria, no caso, um monólogo. Cada um apresentaria um monólogo com no mínimo 10 minutos e no máximo 12. E eu escolhi mais uma vez o tema que eu imaginei que era uma coisa bem conhecida e que seria legal as pessoas terem conhecimento desse fato, né? Porque foi uma coisa muito engraçada. Não sei se engraçada, mas um fato também muito curioso. Uma sobrinha convida o tio para fazer um empréstimo no banco, que o cara era muito doente, né? O tio Paulo. E foi com a sobrinha pro banco, né? Ali em Bangu, numa agência bancária, e quando chegou lá, na agência, o cara estava morto. Eu resolvi fazer esse monólogo, né? Sobre o tio João, que são tristes recordações. Aí eu contei a história dela, como se eu fosse ela contando tudo o que passou, que ela sofreu na cadeia, e até hoje a perícia não provou nada que ela sabia realmente que o cara estava morto ou não, mas ela tirou uma cadeia, e depois ela foi internada no hospital psiquiátrico, e ela ficou um tempo presa, né, e também um tempo no hospital, e agora provavelmente ela foi solta, deve estar em casa e tal, e eu conto essa história, tristes recordações, que foi a Érica e o tio Paulo, né, que eu chamo ele no monólogo de tio João. Diga-se de passagem, né, que se não fosse trágico, seria cômico, né? Cômico. E outra coisa, e para minha surpresa, eu ganhei como melhor ator, também disputando desse festival. Aí depois me convidaram para participar do Teatro Arena Carioca, Chacrinha, né? É um teatro profissional. Quando eu me toquei, eu estava lá dentro com mais de 40 jovens ensaiando uma coisa sobre palhaçaria e uma série de coisas. Lá eu fiz o papel de um palhaço gay, que mais uma vez, para minha surpresa, a TV Globo foi lá fazer um Bom Dia Rio, e quando eu me toquei, todo mundo estava me vendo na TV Globo. Legal. Sem querer, eu estava virando artista de verdade. E foi um trabalho muito bacana também, gratificante, que eu gostei muito. Aí depois me veio uma peça, né? Me convidaram também lá para fazer um padre que fazia um casamento gay, eu fiz. E ao mesmo tempo, eu ensaiava essa peça também por Teatro Valdir Onofre, sobre uma história do Ariano Suassuna,
onde eu fazia também o Padre João, que era um padre baseado no Padre do Alto da Compadecida. E foi um trabalho também bem bacana. Aí me convidaram agora para o dia 26 de julho apresentar um monólogo. E eu estou apresentando um monólogo sobre uma heroína brasileira, uma pessoa fantástica, que eu desenvolvi um projeto também de uma peça, né? E eu vou fazer esse monólogo dia 26, vou apresentar no Arena Carioca, né, sobre lindas recordações. Já não é mais triste recordações. Lindas recordações sobre essa heroína, a doutora Nise da Silveira, que mudou o sistema de psiquiatria no Brasil e no mundo, porque até então os loucos, né, as pessoas que tinham problemas psiquiátricos eram tratados com choque. E ela mudou isso tudo no hospital Engenho de Dentro, no hospital Pedro II, na época, criou o museu do... Esqueci o nome. Eu acho que minha amiga lembra. O Museu do Inconsciente, que foram grandes obras de arte, que as pessoas que faziam tratamento psiquiátrico começaram a pintar através do trabalho dela, feito trabalho com argila também, estatuetas lindas, e ela fazia esse trabalho com animais, né? Cachorros, gatos, e ela tem até um filme sobre ela no YouTube, um filme muito legal. Eu estou desenvolvendo esse trabalho para apresentar agora, dia 26, esse trabalho sobre a doutora Nise da Silveira, mas sempre, como eu estou ligado aos dois teatros, também me convidaram para fazer Sonho de uma Noite de Verão. É uma peça do William Shakespeare. Está me dando um trabalhozinho de decorar texto, que é bem grande esse negócio. E passei apresentado agora em setembro também no Teatro Valdionov. Então a sua agenda tá bem cheia. Bombando, né? Bombando mesmo. Uma pena que eu não ganho dinheiro com isso, né? Você ganha conhecimento. Adquirir conhecimento. É muito gratificante. E você se sentia assim, produtivo. Produtivo. E o que é mais gratificante, de uma hora para outra, você se vê num teatro grande, quanto é o Arena Carioca, e você no meio daquela quantidade enorme, 40 jovens ao teu redor, conversando com você, querendo saber alguma coisa, ou eu mesmo aprendendo com eles, né? Que aprendo muito com os jovens. Então isso para mim é muito gratificante. Você já se imaginou quantos desses jovens têm se espelhado em você? Não imaginei não, mas eu tenho quase certeza que alguém vai colher alguma coisa proveitosa, né? Eu acho que alguém não. Alguns vão colher coisas produtivas com alguém que tem algo de tão bom para passar, incluindo desde que a sua história de vindo do norte para cá já é um grande teatro. Já tentou encenar a sua vida? Fazer a encenação da sua própria vida? Eu já pensei até em fazer um livro, porque tem histórias extremamente curiosas porque eu passei por muitas coisas aqui. Preso eu fui umas 5 vezes na época da ditadura, porque já trabalhava em nanicos, né, que são jornais pequenos, e ali toda hora era um motivo para ser preso. Então eu vi muita coisa na minha vida que quem é jovem nem viu e nem vai ver, né? Não tem como, porque a bagagem da idade me mostra isso, que eles não vão ter oportunidade de ver uma série de coisas que eu vi.
eu acho que você tem um grande potencial para fazer isso, porque você tem uma ajudadora de peso para poder estar te incentivando. Ah, com certeza. A minha A ajudadora sua ajudadora de peso está ali sentadinha, não quis se mostrar, está envergonhada, não, mas tem eu já mais vi uma. que ela está ali Um fato atenta. E um fato curioso também, que a peça sobre Anísio da Silveira, o meu roteiro, né, e tal, mas eu posso te dizer que ela mudou um montão de história dessa coisa. Então ela tem uma participação, ela não quer ter essa participação. Mas eu falei, olha, o roteiro é meu, mas você fez muita coisa aí no texto. Nós ficamos o dia inteiro na casa dela, escrevendo, fazendo, pensando, e o resultado, nós já fechamos essa peça. Nós temos um projeto para apresentá-la no Vida Feliz, que é um espaço muito bom que tem na ilha de Guaratiba, e a gente está vendo isso também para dar pique dessa peça para ser apresentada lá, a peça completa. Eu digo que ela é aquela que está te ajudando a alinhar o texto, a colocar tudo em ordem, melhorar até mesmo o roteiro, com novidade. É sempre bom ter uma ajudadora, né? Com certeza. Com um nível elevado, onde possa enxergar além do que nós que estamos dentro ali da situação não enxergamos, mas quem está fora tem uma visão melhor. Ela tem me ajudado muito e tem sido muito importante nessa tarefa, principalmente nessa peça sobre o doutor Anísio da Silveira. Tem sido uma coisa assim bem legal, a gente trabalha assim, existe um sincronismo na hora de escrever, sabe? E a tendência é que vai ser um trabalho bem bacana, já está na gaveta, esperando o momento certo de entrar para ser apresentado numa sala dessa aí, da vida. Além da peça que você fez, da ativista, qual foi o papel que mais te marcou dentro do teatro? Olha, foi ativista mesmo. A ativista foi a mais forte. Inclusive, pelo complexo da história, né? Pelo complexo da história, foi tudo muito... Foi feito de uma maneira muito pensada, sabe? Você vê, está disputando com mais 6 peças, incluindo pessoas que estavam fazendo ali, profissional. E a gente conseguir 4 troféus. E do melhor espetáculo, com corpo de jurados assim, muito grande, fazendo análise de tudo que estava sendo feito naquele teatro, porque foi muito bem pensado e uma história muito legal. Você é um grande ator. O que você mais almeja dentro do teatro? Na realidade, eu acho que, pela minha idade, é um passatempo, sabe? Eu não almejo em momento algum chegar numa TV Globo da vida, até porque, com certeza, eu não aceitaria se alguém dissesse, olha, tem um papel para você fazer dentro da TV Globo assim assado, porque eu levo uma vida passeando muito, curtindo muito, e a partir do momento que você vai fazer um trabalho grande, com seriedade, decorar texto e tal, isso requer muita coisa. E eu não gostaria de tirar essa liberdade da minha pessoa, porque eu não tinha tempo mais de passear, de andar, de fazer o trabalho que eu faço aos sábados, na Praça 15, né? Na verdade, eu tenho 8 profissões. Então, de vez em quando, eu estou fazendo alguma coisa dentro de uma dessas profissões. Continua fotografando? Continuo fotografando, mas, para ser sincero, eu até vendo filme, a antiga película, né? E para ensinar para os jovens que ninguém pode ser feliz no futuro se não tiver conhecimento do passado. Mas eu sou um amante do celular, fotografar com celular, que de uma certa forma é até uma vergonha quando eu falo isso para os meus amigos que são fotógrafos. Eles odeiam o celular, mas eu gosto dessa tecnologia, eu acho bem bacana. Sabe? Qual foi a imagem mais interessante que você focalizou ali com a sua câmera? Essa é ótima.
faz 46 anos, que eu fiz uma fotografia que levou 6 meses para eu poder ter ela, que é uma fotografia do Cristo Redentor com a lua em si, bem sobre a cabeça do Cristo. Que maravilha. Um amigo me convidou, ele morar no 17º andar, na Rua Figueiredo Magalhães, falou, olha, eu vi ontem a lua, no Cristo uma bola de fogo enorme, e aquilo me deixou encantado, falou, pô, eu quero fotografar. Aí levei lá, mas nunca dava certo, chovia, quando a lua ia aparecendo, rapidamente ela já escurecia, e naquela época não tinham recursos das grandes teleobjetivas para fazer essas imagens, mas fiquei uns 6 meses tentando. Quando a lua aparecia hoje, dizia, vem aqui às vezes, e eu fiz essa imagem às 2 horas da manhã, e consegui, e até hoje é a minha foto do cartão postal. Na época, foi capa de jornal da Áustria. A foto foi muito bem vendida, sabe? E foi muito gratificante para mim ter feito aquela foto. Para mim, de todas as fotos, foram as melhores. Mesmo eu tendo feito, também tem um fato curioso. Eu fui o único fotógrafo idoso da história do Brasil que ficou durante 1 ano trabalhando ao lado dos Black Blocs, que foi em 2013, quando tiraram a Dilma do poder. E eu estava fazendo trabalho para uma agência de Nova York e fiquei durante 1 ano ganhando bomba na cara, gás lacrimogênio, tive sensação de morte algumas vezes, quando jogaram gás de pimenta, a primeira vez que eu recebi. Gás de pimenta misturado com gás lacrimogêneo, e minha garganta fechou. Eu falei, bem, agora estou morrendo mesmo. Mas vieram os Médicos Sem Fronteiras, me arrastaram, né, lá na Candelária, colocaram embaixo de uma árvore, começaram a colocar vinagre no meu rosto. Falou, não, calma, cara, tu não vai morrer, não vai morrer. A sensação, mas ninguém morre por causa disso. Mas a primeira vez... A sensação é horrível, né? É uma sensação muito, muito horrível. A tua garganta fecha, teu nariz entope, você começa a suar, e me botaram numa árvore lá, foram me acalmando, depois eu me acostumei, aí gás de pimenta para mim eu já virou comia refresco. Eu tenho uma amiga que mora em Vargem Grande que ela participou desse evento lá, ela era uma Black Bloc, né? Ela é uma pessoa incrível, é Bárbara o nome dela. A Bárbara é Bárbara, né? Até hoje ela apronta as proezas dela. E não uma pergunta muito clichê, né? E qual foi a figura mais triste que você teve que fotografar? Mais triste? É mais triste, todo mundo tem uma que Ah, meu Deus, eu fiz cobertura do pessoal que morreram lá na Candelária. Candelária, eu peguei alguma coisa mais de Vigário Geral, onde os cavalos, sei lá, voadores mataram 21 pessoas. Eu estive lá e fotografei todo mundo dentro do caixão, né? Muita gente chorando e tal. Foi muito triste, dolorido. Né? Mas a coisa que mais me tocou, eu estava no jornal, né? No jornal O Globo, quando convidaram para fotografar no Batomuxo. Eu fui o primeiro fotógrafo a chegar no Batomuxo, que o barco, as pessoas já chegando lá no corpo de bombeiro, botando muita água pela boca, nariz e tal. Foi triste, mas a que mais me chocou mesmo, falaram que um cara tinha passado por cima de uma criança na Avenida Brasil, em frente a Presidente Vargas. E quando eu cheguei lá, né, com o repórter, era um Corcel, um carro pesado, passou por cima da criança e a criança parecia um papel. Sabe, um papelão, aquela coisa esticada. Aquele me chocou. Fiquei uns 8 dias meio em choque. Meio em choque, foi uma coisa complicada para mim. Mexe muito com o psicológico, né? Eu tive também uma passagem de um fato muito engraçado. Eu dei um prejuízo ao Romário de $11.500, na época que o Romário estava jogando no PSV da Holanda.
E eu, um repórter, que eu trabalhava no Jornal Globo como repórter fotográfico, né? Repórter fotográfico é aquele cara que é jornalista, mas ele não escreve com caneta, ele escreve com a luz, né? Por isso o nome fotografia. Fotó significa uma imagem, grafia é escrita. E a minha escrita é a luz, é a imagem. E nós fomos fazer uma matéria no Morro do Alemão. Quando eu escutei alguns caras que estavam cheirando, fumando, fazendo e acontecendo lá numa sinuca, numa biroca, quando a gente foi tomar uma cerveja, que já tinha feito a cobertura que nós fomos lá para fazer, foi um cara que, uns policiais que metralharam lá a torre de uma igreja, foi uma confusão danada. Aí eu escutei um cara falando assim, escuta, fulano, tu vai ver o jogo do Romário amanhã? Aí o outro falou, onde? Ele falou, lá no Campo da Mangueirinha. Aí aquilo já me chamou a atenção, né? Falei, pô, o Romário tá na Holanda? Como é que pode ele vir jogar? Aí eu já fiquei olhando assim, o repórter que estava comigo estava pedindo a tal cerveja. E eu falei, eu vou furar ele. Porque furar é quando você dá uma notícia que você passa até por cima do próprio jornalismo. Porque tem muito isso no jornalismo, de você querer fazer um trabalho que é tipo jogador de futebol. Na proporção que você vai fazendo os melhores trabalhos, na minha época, hoje em dia já não é mais assim. Você está no Globo e você começa a apresentar trabalho. Mas o sonho de todo fotógrafo brasileiro, carioca principalmente, era parar do JB, que era o clássico da época, né? Ou era JB ou o Globo. O Dia, mais ou menos, e os outros amigos ninguém queria saber. E eu já estava na maior redação da América Latina, que era o Globo, né? Mas eu tinha muita vontade de ir para o Jornal do Brasil, eu confesso. Como muita gente estava no Jornal do Brasil, eu tinha vontade... da Ponte, né? Ganhava até menos, tá? Quem trabalhava no Jornal do Brasil, quem pagava melhor era o Globo. E na proporção que você vai mostrando o trabalho, esse trabalho os caras lá estão te analisando, os editores de fotografia estão analisando o teu trabalho. Falou, caramba, eu mandei o fotógrafo para lá. O Globo também mandou. Hoje a capa do jornal do Globo é esse assunto, do JB não é, mas o cara estava lá. Então está faltando alguma coisa aqui. Aí tem aqueles que vai crescendo da profissão e tal. Aí nesse papo do Romário, eu já tentei tirar o jornalista de jogada que estava comigo, falei, fulano, aí, vamos tomar cerveja lá que é melhor. Pergunta lá quanto é que está a cerveja. Uma história fantasiosa para tirar o cara e eu saber mais alguma coisa sobre o Romário. Falei, meu irmão, o Romário vai jogar mesmo amanhã? É verdade isso? O cara, não é fulano? Pô, já está tudo marcado, blá, 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 vai ser 9 horas da manhã no Campo da Mangueirinha, que não sei o que tem lá. Falei, legal, e eu vou ver esse jogo, sabe? E o cara lá, cerveja aqui é o mesmo preço. Eu, não, mas eu vou tomar aí. Porque eu não queria que ele escutasse a história, senão ele chegava no jornal, ia bochichar lá, e no dia seguinte ia mandar uma equipe de reportagem para fotografar o barato, ficar todo mundo escondidinho. No dia seguinte não fui trabalhar, meu horário era 7 horas da manhã, estou indo para o Campo da Mangueirinha, peguei meu fusquinha, fui para lá, fiquei com o equipamento escondido e tal. Quando foi 8 horas da manhã, o campo começou a chegar muita gente. 8h30, o Romário está chegando, cheio de segurança, eu dentro do carro fotografando, e eu tinha um bip, que na época não era celular, era bip, um negócio que comunicava. Opa! Aí quando o jogo começou, fotografei o Romário, e depois eu tentei fazer uma foto do Romário, mas já com outra câmera, deixei a câmera que estava com o filme escondido dentro do carro, peguei uma câmera e uma de João Sem Braço, eu fui pro campo para fotografar o Romário com o grupo. Quando eu falei, gente, vamos montar rapidinho, fazer uma foto do meu amigo Romário, que não sei o que é, cheio de intimidade e tal, os caras, não, sai daqui, não, o Romário falou alguma coisa, tira fotógrafos aqui, pelo amor de Deus. E tal, aí me expulsaram e tal. Saiu uma caravana para casa da tia do Romário, eu fui atrás.
quando chegou lá, todo mundo está entrando, eu entrei no meio também, com a câmerazinha na mão, escondida, uma câmera pequena, querendo fazer mais foto e tal. Aí de uma hora para outra, eu percebi que o Romário bate o olho de todo mundo, aí chamou segurança, fez assim, ó. Aí bochichou alguma coisa, olhou para mim, o cara também olhou, o cara falou, meu amigo, tu é o quê aqui dessa família? Eu falei, não, eu sou um grande admirador do Romário. Ah, como é que pode? Não, não, dá certo, dá certo. Me expulsou mais uma vez. Aí eu fui embora, tá? Aí cheguei numa cerveja, cheguei de um bar, que tinha até o nome dele, era Roma Rio, lá na Vila da Penha. Aí pedi uma cerveja, numa felicidade enorme, um guardanapo, comecei a escrever o que eu vi e ouvi ali, né? Estou escrevendo sobre Romário. Chegou roupa tal, segurança tanto, não sei o que tem lá, e o bife não parava. Eu pedi o português, do proprietário do bar, para fazer uma ligação, saber o que era. Uhum. Aí liguei para o bife, falou, o Globo já ligou para você 1 milhão de vezes, liga para lá. Meu amigo, posso fazer uma... Pode. Fala. Cara, você é maluco, você não chegou no jornal até essa hora, tinha um negócio para você fazer, e tu não foi, tu tá querendo perder o teu emprego, não sei o que tem lá. Tu é maluco, César Lima? O que aconteceu? Eu falei, não, cara, eu tava fotografando o Romário. Ah, que Romário, para a conversa fiada. Falei, estava. Cara, o que aconteceu? Afinal de contas, eu contei tudo, a história para ele. Falou, tá bom, nem vem aqui. Fica no lugar que você tá, que a gente vai mandar pegar os filmes. Aí tá. Pegou os filmes. Chegou lá, eu embrulhei os filmes com aquelas papeladas todas, né? Guardanapo. Mandei. Pô, 1 hora depois o cara falou, vai ser a capa amanhã do jornal. Caraca. Vai sair 3 fotos tuas na capa. Só aparece daqui a 8 dias no jornal. Porque já dava umas férias, né? Fica, é um furo, né? É uma gratificação, né? Só aparece no jornal daqui a 8 dias. Não precisa nem vir aqui. Tá legal. Aí deu maior bufufu, Romário foi processado, essa coisa demorou uns 6 meses vendendo fotografia do Romário e a gente ganhou uma comissão, tá? Na proporção que vai vendendo foto, porque vendo a foto para Londres, Inglaterra, não sei, e vai um dinheirinho que rende. E foi bom também isso aí. Eu considero que foi uma esperteza minha. Viu? Foi bom a sua expertise de... Pô, captou um assunto no ar e falou, pô, vou tirar logo fulano de jogada, que é para poder colocar meu time em campo. E a vida é assim. Exatamente. Foi muito bom. Aí depois fiquei trabalhando, aí me convidaram para trabalhar para um jornal que era de caminhoneiro, que era bom, porque você trabalhando nesse jornal, sai o Globo, cara, porque você trabalhando nesse jornal, a gente vai conhecer outros países. Um amigo meu que eu trabalhei durante 30 anos, eu devo muito a ele, já não está mais aqui entre nós, mas ele foi importante, ele tinha um jornal pequeno, Copacabana, eu trabalhei com ele, eu fui trabalhando no jornal da Estácio de Sá, fiquei trabalhando com ele um tempão, e depois Alto Lado de China, né, que a Ford e a Volkswagen montaram uma empresa para fabricar carro no Brasil, caminhão brasileiro, e a gente era o responsável para fazer uma festa para caminhoneiro 1 vez por mês ou até 2. E aí foi aí que eu conheci o Brasil quase todo, aí Argentina, Paraguai, um montão de países pequenos daqui da América do Sul mesmo. E foi bom também essa experiência de viajar muito através desse jornal. Eu particularmente acho que você tem muito a oferecer com o seu conhecimento, com a sua história de vida, vindo do Nordeste para cá, enfatizando mais uma vez. Não sei se de origem humilde ou não, mas que aqui soube conquistar o seu espaço como fotógrafo, como empreendedor, né, claro, como até mesmo publicitário, né? Porque você é um cara que... Fui obrigado a vender meus trabalhos quando eu fotografava nas escolas. Eu tinha um estúdio fotográfico enorme montado lá em Botafogo, no Colégio Anglo-Americano. Eu trabalhei também em escola montessoriana.
e trabalhava com artes, com crianças, arte sem limite, criança especial e tal. E no Anglo-Americano eu fiquei 7 anos lá com o estúdio. Não tenho muita coisa da minha vida, mas eu posso dizer que o pouco que eu tenho, consegui com dinheiro dessa escola de milionários, de ricos, né? Uhum. Lá era em Botafogo, tinha 1.100 alunos. E eu tinha um estúdio fotográfico, né? Na época, a minha ex-esposa era minha sócia, e nós ficamos muito bem lá, viajamos muito e tal, com dinheiro dessa escola. E eu ganhei dinheiro com fotografia, foi com criança, não foi com jornalismo, porque isso é um salário que você ganha X e gasta. Você não tem possibilidade de ganhar mais ou menos, né? Você pode ser de um jornal para ganhar um salário maior, mas não passa daquilo. Mas para você desabrochar mesmo com um dinheiro legal, tem que ser você mesmo, fazer seu próprio marketing, fazer sabe? Você foi seu empresário, você fez tudo que estava dentro do seu alcance ali para poder conseguir galgar alguma coisa dentro do seu espaço profissional. Foi quando veio a época da mudança da fotografia analógica para digital. Meu Deus, tive que me virar no set, porque tinha uma estrutura cara, morava em Copacabana, condomínio caro, tá? Aluguel a gente já não pagava, porque nós tínhamos uma casa e o dinheiro dessa casa rendia que dava para pagar o aluguel daquele apartamento. Mas quando mudou da fotografia analógica para digital, as pessoas já passaram a não comprar muita foto. E veio o progresso também do negócio dos filmes, tá? Foram fazendo filmes mais avançados, que os pais já não precisavam chegar perto do palco para fotografar seu filho se apresentando. Aí o que acontece? O cara tinha dinheiro pra caramba, ele era rico, ele ia dos Estados Unidos, comprava uma câmera muito legal e ele não comprava a minha foto. E ninguém comprava foto de ninguém, foi indo, foi indo. Aí a Sony lançou uma câmera chamada Mavica, no planeta todo era barata. As pessoas compraram e ver a fotografia digital, que até então, quando nós fizemos as primeiras fotos do Jornal o Globo, com a câmera adaptada para foto digital, lá nós tínhamos 70 fotógrafos, tinha 50 contratados e 20 como freelance. Só 10 acreditavam que fotografia digital ia dar certo. Os outros disseram, isso não vai dar certo, a fotografia é uma porcaria. Aí foi quando eu fiquei quase maluco, como todos os fotógrafos da época, que viraram taxista, sabe, foi debandado, porque em cada 100 fotógrafos ficaram 3. Os outros 70 perderam emprego. Porque ninguém, casamento, aniversário, batizado, coquetel, vernissagem, tudo era feito com a tal da Sony. Aí veio o celular, aí destruiu de vez mesmo. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que nada substitui um bom fotógrafo. Por quê? Num evento, por exemplo, se você não tiver um bom fotógrafo para direcionar aquela cerimônia ali toda que está acontecendo, vai ficar um monte de gente na frente para poder tirar uma fotografia. Tem que ter uma pessoa só responsável por aquilo para poder ficar uma coisa bonita, bacana. Aí quando entra todo mundo com seus celulares tirando fotos e assim ainda não procura um ângulo perfeito. O fotógrafo tem essa genialidade de procurar um bom ângulo, de estar sempre procurando a melhor forma de tirar foto para que a pessoa fique bem, porque ninguém quer ficar parecendo uma mortaia numa foto, né? A importância, na realidade, não está nem no equipamento, não interessa que seja o melhor equipamento. Está na genialidade do fotógrafo. O fotógrafo é que vai criar Ele é a alma da foto. Agora, um casamento é uma coisa cara, né? Um aniversário, um batizado, e as pessoas pegavam o dinheiro que ia gastar tanto com o fotógrafo e aumentavam a quantidade de salgadinho. Eu acho que aumenta a quantidade da cerveja, porque o pessoal não é muito de comer, não. Eu já trabalhei em buffet e sei muito bem que o pessoal investe muito em bebida e menos em comida. Essa é a verdade. E o fotógrafo foi saindo e tal, e foi uma demandada muito grande. Aí eu precisei criar mesmo alguma coisa. Aí eu falei para minha ex-esposa, a gente tem que inventar umas fotos aí. Um belo dia eu fui no cemitério,
Eu percebi que tem umas fotografias que não acaba nunca. Aquela fotografia feita de porcelana e tal. E descobri que no Paraná tinha um cara que pegava aquelas, você mandava uma imagem para e ele colocava sobre a porcelana. Aí comecei a fazer um chaveirinho. Eu fiz um curso de resina, colocava resina em cima das fotos, aí fazia chaveirinho, pingente, com fotografia e tal. Foi o que resolveu durante 2 anos. Eu mandei fazer uma lápide pro túmulo do meu esposo de prata escovada, com a fotografia dele. E não acaba nunca. Nunca. Tá lá. Não é a padrão que eles pedem para que coloquem. Mas eu falei, eu vou fazer a minha. Eu não quero saber da deles lá, porque depois, quando vai fazer a exumação, eles pegam, arrancam e jogam fora, né? Eu vou fazer essa, eu vou deixar como se fosse imortalizada. Ela não vai acabar nunca. Não acaba. Não vai acabar nunca. E quando chegar o tempo, né, eu vou lá, retiro a minha plaquinha e guardo, ou então levo para um lugar. Para um lugar onde ele gostava de ficar, igual ele é nascido e criado. Não foi nascido na pedra, né? Mas foi criado ali na Coroinha, eu vou lá, coloco lá, faço o que tem que fazer. Mas para você ver a importância de como foi a evolução daquilo, da fotografia ser passada por um material que é resistente. A porcelana Ela a porcelana, ao tempo, sol, o aço. tudo. Então eu posso pegar e te mostrar a foto que eu tenho de lá e já tem 2 anos que está lá e está intacta a foto. Aquilo é imortal. Eles dizem, o fabricante, o fabricante, as pessoas que estudaram isso, que imaginam que é 1000 anos que dura uma foto daquela. Eu acredito que sim, porque as que eu fiz há 20 anos atrás estão todas perfeitas. Eu fiz várias do meu filho, que tem um filho também com 25 anos, que é intelectual, fala 7 idiomas. O cara com 25 anos trabalha comigo no sábado. E eu fiz muita foto dele quando ele era pequenininho. E as fotos estão perfeitas, em porcelana, e ainda moldurava com ouro, contratava os caras lá na Praça Tiradentes para fazer moldura com ouro, para vender para aquelas madame lá, e foi o que segurou durante 2 anos, 3 anos. Aí depois eu vi que não tinha mais jeito, fotografia, não tinha mais como, sabe? É meia dúzia, ou seja, existe emprego para fotógrafo, existe, mas em cada 1000 tem 5 empregos só. É o cara que trabalha para uma agência de notícia, que ele vai no Maracanã, fotografa tudo, e ele vende para um montão de imagens dele. Antigamente, cada jornal tinha o seu fotógrafo. Agora tem a agência Globo, tem a agência não sei o quê. Um cara vai lá, capta essas imagens, e essas imagens são distribuídas para o planeta todo. Pronto, acabou. Não tem mais outro fotógrafo aqui. Ou seja, é uma profissão de extermínio. Como o jornalismo também. Vai acabar? Não vai acabar nunca. É igual o livro. Para mim, o livro é uma mídia que não vai acabar nunca. Mas, eu sou amante do livro. Eu não sou adepta à tecnologia. Eu digo que o livro nunca morre. Eu tenho um armário ali que é livro puro, né? Que a gente que dá aula, né? Chegava finais de ano, chegava aqueles livros didáticos, né? E era livros e mais livros. Até pouco tempo atrás eu devolvi agora para minha filha, né? O primeiro livrinho de quando ela foi alfabetizada. E ela tinha 5 anos. Ela já está com 32. Aí eu entreguei. Chama Globulinha é o nome do livro. Aí eu dei para ela e ela passou para a filhinha dela. E uma grande amiga que tinha um livro de contos, ela é falecida, né? Ela me deu um livro de contos que ainda era escrito em PH. Sobre Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, aquele livro que vai passando de geração para geração. Sei. E ela me presenteou para dar às minhas filhas. E esse livro está intacto do mesmo jeito que ela me deu. Chama capricho, né? Zelo, né? Com certeza. Mas eu acho o livro, ele é uma coisa imortal. Não deve nunca deixar de existir. Porque o que seria da gente? Isso aqui falha, gente. Apaga. Acabou a luz ainda há pouco. Como é que a gente ia fazer? É verdade. E o livro? Com certeza. O tempo pode apagar, claro, né? As intempéries vão apagar o que está escrito ali. Mas o que seria da história se não fosse a escrita? O escrito lá no papelzinho, lá, cunhado, com pedra, com aqueles
papiros, aqueles negócios todos. Como que seria da vida da gente, né? É verdade. Assim também eu vejo que é a alma da fotografia. As de hoje, o tempo delas de vida é curto. Mas as bem feitas de antigamente, igual da sua época, elas são quase que eternizadas. Foi o que a gente acabou de falar. 180 anos está aí as fotos. Eu tenho fotografias da época da minha avó. Minha avó, quando faleceu, tinha 57 anos. Hoje ela estaria o quê? Quase 100 anos. E as fotografias estão intactas do mesmo jeito. Por quê? Foram tiradas por um profissional que tinha gabarito para poder colocar aquilo ali o melhor dele. Então, são profissões que infelizmente estão sendo esquecidas, mas que não deveriam morrer. O arquivo digital a qualquer momento. Eu, quando tenho uma senha, banco, não sei o que, eu coloco tudo numa agenda analógica. Perdi muitas fotos. Muitas fotos, coisas que não deveria ter perdido, documentações, porque a gente, por causa da era digital, você passou a confiar demais na tecnologia. E quando você transfere um arquivo para aquilo ali, infelizmente, né? Eu, por não memorizar senha nenhuma, acabei perdendo. Mas, se tivesse escrito num papelzinho, guardado, estava uma mídia eterna. Estava lá guardado, né? Eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha hoje, como César Lima, ator, fotógrafo, para passar para essa geração que está vindo aí hoje, até que meio perdida, sem um direcionamento, com uma educação meio defasada? Fala alguma coisa para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, jovens, e até mesmo para nós adultos que ainda estamos meio que perdidos na nossa vida. Eu acho que cada um, quando pensa em fazer algo, tem que ir até o final. Não desistir do meio do caminho, tá? Porque vai ser bom no futuro para ele. Seja o que for. O cara pensa que vai fazer matemática, que foi meu filho, tentou desistir. Eu e a mãe dele falamos que ele tinha que ir até o final. Então, isso, a honestidade é muito interessante também em tudo que nós fizemos e que vamos fazer, pensar sempre no lado honesto das coisas. Isso é extremamente importante, né? A pessoa deve viver sempre num clima de solidariedade, fraternidade, porque já é uma coisa que vem de além, uma coisa de proteção divina que eu acredito, né? Que é Deus. E para ser feliz, eu acho que tem que ter essas coisas, sabe? Não mentir, ser muito sincero e quando tiver seus sonhos, vá até o final. Enfatiza pra gente lá a peça, o seu monólogo lá da Arena, pra gente assistir, né? Pra ficar gravado na mídia aí, pro pessoal também te assistir, né? Com certeza eu vou convidar vocês. É dia 26 da Arena. E o do William Shakespeare, O Sonho de uma Noite de Verão, vai ser agora, nós estamos decorando texto para setembro. Setembro. Mas o convite vai estar aberto e eu vou mandar aqui para vocês com muito prazer. Eu quero agradecer a você por ser essa pessoa tão maravilhosa. Puxa. E eu te confesso, assim, de imediato, quando o Felipe me falou, eu sou muito meio pé atrás com as coisas, né? Aí eu falei, poxa, vai ser só mais um podcast, né? Que nada, e eu vou te ser bem sincera, porque foi o que você disse. Eu fiquei bem encantada com a sua pessoa. Poxa, obrigado. Muito mesmo. Pela sua história de vida, pelas coisas que te marcaram, pelo aprendizado que você me trouxe hoje como pessoa, como ser humano. Pela Rosa não ter nem aberto a boca ali, sabe? Mas pelo silêncio, porque o silêncio também é eloquente. Ele também fala, o silêncio fala. Sim. E o apoio dela ali é primordial para você, nesse momento de vocês estarem juntos, desfrutando dessa etapa de vida.
Eu quero Com muito te certeza. agradecer. Agradecer você também, Rose, tá? Eu espero fazer com você também, tá? Eu tenho certeza que você tem muito para me ensinar e oferecer aqui para a gente sobre o seu nível cultural e te esperar numa oportunidade, tá? O convite está aberto, fica para quando você tiver disponibilidade e você sempre que quiser estar aqui Poxa, conosco, essa Deus. casa está aberta para você, na nossa simplicidade, no nosso bate-papo informal, mas que foi com muito carinho e te digo de coração. Poxa vida, Gostei muito muito obrigado de ter te mesmo. conhecido. Muito Você é uma obrigado pessoa mesmo. maravilhosa. Eu que, Ganhaste uma fã. eu que agradeço por tudo. Ganhaste uma fã. Tá? Eu que agradeço Muito por tudo. obrigada por tudo. Tá bom, Tá? tá legal.